Oxente, gente boa! Vamos falar mais um pouquinho aqui sobre Renascimento? Me falaram aqui que vocês tinham começado já umas conversas aí sobre Renascimento, né? Andaram falando aí dessa nova perspectiva filosófica que se instaura aí no, né, quando se encerra o período medieval, né? E começa o período moderno. Aí nesse meio termo aí se encontra o que se conhece hoje por Renascimento. Né? Lembrando que o Renascimento é essa ideia que os modernos têm, né? De que o período medieval foi terra arrasada. Tipo a secura que está aqui atrás de mim, né? Não tem nada de verde, nada de bom, não tem nada de produtivo. Era assim que eles viam o período medieval, né? Coisa que dá para questionar. Muito bem. Coisa que eu quero conversar com vocês aqui hoje é a questão que nesse período renascentista surge aí, se desenvolve o que se conhece por humanismo, né? O humanismo, esse entendimento que vai se ter que o ser humano ele tem um papel central nessa história aqui. Não é aquele teocentrismo lá que dizia os medieval. Agora surge o que se conhece por antropocentrismo, né? O homem ele passa a ser o centro dessa história toda, porque o homem é racional, o homem consegue conhecer, o homem tem essa capacidade, enfim, né? Surge o humanismo. Vocês comentaram lá do Petrarca, lá, tudo isso. Hoje eu gostaria de conversar com vocês de dois cabras da peste muito bom, dois filósofos aí que se encontram nesse período do Renascimento, tá? O Montaigne e o Maquiavel, tá? Dois pensadores importantes por demais para nós entendermos bem esse Renascimento. Muito bem. Então, primeiro, eu gostaria de conversar com vocês um bocadinho aqui sobre o Montaigne. Por quê? Porque o Montaigne, né? O Montaigne ele tem uma ideia, né? Diferente, assim, um pouco dos outros renascentistas. Eu vou dizer o porquê. Porque o Montaigne ele vai formar o pensamento dele tendo como base os estoicos, os céticos, que são duas escolas helenísticas, né? Vocês lembram que estudaram já os estoicos dizendo que a gente não pode ficar se prendendo aos prazeres, porque os prazeres conduzem o homem a uma felicidade muito momentânea, aquela coisa toda, né? Então eles eram contra, eles buscavam o ser humano que evitasse os prazeres, né? E os céticos que tinham aquela ideia de que o ser humano não pode conhecer nada de maneira absoluta, não existia verdade absoluta para os céticos, né? Então essas são duas das escolas helenísticas e que o Montaigne ele vai recuperar agora, né? Ele vai dizer, olha, esses aspectos aqui são importantes e têm que ser destacados. E também o Montaigne ele vai se apropriar um pouco da filosofia do Sócrates. Lembram do Sócrates, né? O pai da filosofia, né? O Sócrates lá, com toda a sua sabedoria, a maiêutica, a ironia no processo do conhecimento. Vamos entender como é que ele se apropria de cada um desses autores aí. Primeiro, o que é que ele vai se apropriar da filosofia estoica? Dos estoicos ele vai dizer o seguinte, ó, olha só o que ele vai dizer aqui. Isso vai, de certo modo, assim, um pouco, né, vai destoar do Renascimento, né? Ele vai dizer o seguinte, não há superioridade do homem em relação ao restante da natureza. O homem não é superior aos demais seres da natureza.
essa história que ele é superior, que ele tem, não encaixa. O ser humano não é superior a nada. O ser humano, ele é um ser entre outros seres, tá? Só que essa história, né, de que o homem, por que ser racional, ele é superior aos outros seres, tornam os homens, né, o homem se acha autossuficiente, o Montaigne vai dizer, e isso torna ele miserável. Ele é miserável, ele vai dizer, né? O Montaigne vai dizer que o homem ele é um miserável. Por quê? Porque ele se acha, na verdade, superior aos outros. E esse fato de se achar, de se considerar superior, o torna inferior, né? E o pensamento de Montaigne ele acaba influenciando outros pensadores. E um desses pensadores, que na verdade é um grande escritor, né, lá do período do Nascimento, é um cara chamado William Shakespeare, né? O Shakespeare. E nas obras do Shakespeare fica muito claro, assim, é bem nítido a ideia, né, de que o ser humano não é tudo isso que ele pensa. Fica muito clara essa a concordância com a ideia do Montaigne, né? Se nós pegarmos como exemplo, tem um certo trecho lá de um livro lá do Shakespeare, da obra do Shakespeare, né? Que ele vai, a obra chamada Hamlet, que ele vai estar lá, ele vai no contexto lá, né? O Hamlet ele está dialogando com um rei, né? E ele vai tirar uma conclusão, né? Ele vai dizer o seguinte: é possível, né? Será que existe superioridade? Um rei pode ser inferior a um mendigo, né? Ele vai questionar assim, aí o rei não consegue entender, né? Aí ele olha lá para um mendigo comendo um peixe, né? Aí ele diz o seguinte: olha só aquele mendigo lá comendo um peixe, né? Aquele mendigo lá comendo um peixe. Saiba que para pescar aquele peixe, ele teve que capturar um verme. Ele foi lá na terra, cavocou e achou um verme. E saiba que aquele verme devorou um rei que morreu, né? Ou seja, daí o rei diz, mas o que tu está querendo dizer com isso? Ele vai dizer, olha, para tu entender como é que um rei pode viajar nas entranhas de um mendigo. O rei que se acha todo poderoso, que se acha cheio de superioridade, né? Olha, né, que ele está lá na barriga do mendigo, né? Que é o considerado miserável por todo mundo. O rei está numa situação mais miserável que o próprio mendigo. Então, essa é a ideia do Montaigne. Ele vai dizer que o ser humano não pode ficar se achar, porque ele é mais miserável que o mendigo. Ele é mais miserável que todos os, né? Quando ele se acha, ele é mais miserável que todos os outros seres. Quando ele vive nessa aceitação da sua condição, ele se iguala aos outros. Essa é a perspectiva do Montaigne. Por isso que ele é. O ser humano tem que levar uma vida simples. E essa ideia da simplicidade é a ideia que ele resgata lá dos estoicos, né, da escola estoica. E ele também concorda com a ideia dos céticos. Por quê? Porque ele vai dizer que o homem não tem possibilidade ou não tem capacidade de ter certeza de nada. Nós não conseguimos chegar a uma certeza de que uma coisa é verdade ou que uma coisa não é verdade, de que uma coisa é boa ou de que uma coisa é ruim. Eu não consigo ter certeza disso. O homem, para Montaigne, não consegue ter certeza. E os céticos é aquela corrente que diz que não conseguimos chegar a uma verdade absoluta, né? Então, Montaigne ele concorda, vai dizer, o homem não consegue chegar a essa verdade. Primeiro, e aqui ele vai buscar lá a filosofia de Sócrates, que é uma frase
a frase talvez mais conhecida do Sócrates, né? Aquela que ele diz, conhece-te a ti mesmo, né? E eles vão dizer, o que o Montaigne vai dizer? É necessário o ser humano se conhecer, ter um conhecimento de como ele é interiormente, é isso que precisa. Saber dos seus limites, das suas capacidades, né? Conhecer-se como um ser simples, que necessita de muito pouco para viver, né? Então, essa é a perspectiva do Montaigne. Ele vai, né? Ele parece que dá uma desequilibrada com o pensamento renascentista que coloca a razão humana como soberana, né? O homem como centro de tudo, né? O Montaigne vai dizer, calma aí, que não é bem assim o centro de tudo, não, né? E o Montaigne ele vai influenciar, além do William Shakespeare, né, que nós vimos, outros personagens muito importantes da filosofia, por exemplo, o Descartes, né, que vocês vão estudar o Descartes, pode ter certeza, o Nietzsche é um outro pensador lá moderno que vocês vão estudar também, ele vai influenciando outros pensadores, outras correntes de pensamento. Tá? Então aqui temos um pouco da perspectiva do nosso filósofo chamado Montaigne. O outro pensador que nós temos para estudar é um cara chamado Maquiavel. O Maquiavel, ele é um pensador italiano, tá? E ele fala muito, a filosofia dele, basicamente, ela é sobre política, né? Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel ele escreveu um livro assim que se tornou icônico dentro da filosofia, né? Um dos mais lidos da filosofia. É o livro chamado O Príncipe. Não vão confundir com O Pequeno Príncipe. Não é o Pequeno Príncipe, não. É O Príncipe. O que trata esse livro aí? Esse livro ele vai dar assim aulas, dar conselhos, né, para aquelas pessoas, para aqueles cabra que querem ser político, para aqueles cabra que querem se candidatar, que querem concorrer, que querem governar. Ele dá conselho de como as pessoas devem se comportar para poder entrar no universo, na vida política, tá? E veja só, o que se tinha assim como ideia, o que é política? O Maquiavel ele vai mudar, inclusive, o entendimento sobre política, tá? Porque até o Maquiavel, o que é que se entendia? Se entendia que política, né? Política é a arte assim, de ajudar os povos, né? De fazer o bem para as pessoas, né? Para governar com justiça, para ajudar o povo como um todo. Era isso que é o fazer para o bem comum, né? Aquilo que é para o bem comum. Isso é o que se entendia desde Aristóteles, né? Que faz essa definição. O Maquiavel ele vai inaugurar uma parte aí da política que se chama, ou da filosofia, que se chama realismo político. O que é o realismo político? O Maquiavel ele vai dizer o seguinte, olha gente, nós temos que olhar as coisas como elas são de verdade, como as coisas acontecem de verdade, não adianta ficar acreditando em conto de fada. Esta história de que política é para o bem comum não é história para boi dormir. É história para cabra fazer o soninho. O que é isso? Olha o que está acontecendo. O pessoal briga para conquistar lá o poder, ele mente, e tem corrupção, e tem tudo. Não é. Aí ele vai dizer o que é política. Política, na verdade, é a arte de conquistar o poder e se manter no poder. Isso que é política para o Maquiavel. Ou seja, a política é a arte, é a maneira da pessoa
chegar no poder para governar, mas não basta só chegar no poder, tem que conseguir permanecer lá, ficar lá dentro, né? Conseguir vencer todos os adversários, chegar na frente da corrida política e conseguir fazer com que ninguém te tire de lá. Se tu tem um mandato de 4 anos, por exemplo, política é você chegar e governar por 4 anos. E depois tu quer conquistar de novo e ficar mais 4. Isso que é política para ele. Só que, ele vai dizer, ele vai dar um monte de conselhos nesse livro aí, e ele vai dizer o seguinte, olha só, primeiro, o que é o ser humano? O que é o ser humano? Vai dizer, ó, o ser humano, ó, ele não tinha uma visão muito bonita, não. Esse cabra não tinha uma visão muito boa do ser humano, não. Ele vai dizer assim, ó, vamos dar as qualidades do ser humano? Vamos lá, os adjetivos do ser humano. Ele é egoísta, ele é covarde e ele é ambicioso. Aqui os 3 principais, talvez. Mas ó, o ser humano é isso, ó. Ele é um ser egoísta, ele só pensa nele, ele é covarde e ele é ambicioso, ele quer dinheiro, ele quer riqueza, né? Ele quer isso. Paridade. Mas como é que tu vai lidar então, né? Ele vai dizer aqui, como é que tu vai lidar com um cabra desse, né? Que é essas coisas tudo ruim que é o ser humano, ele vai dizer. Aquele que quer enveredar ali no caminho da política tem que saber lidar com isso. Daí que lá no livro O Príncipe ele vai começar a dar as dicas, o que tem que fazer, tá? Por exemplo, ele vai dizer o seguinte, olha só, esse realismo político que ele vai criar, vai dizer o seguinte, olha, uma das frases que ele mais segue é a seguinte, ó, os fins justificam os meios. Pro político, para aquele que está governando, que ele vai chamar de príncipe, né? O príncipe, aquele que governa, aquele que manda, né? Numa nação, num lugar, numa sociedade, o que tem o poder nas mãos, para ele, os fins justificam os meios. O que significa dizer um troço desses? O que esse cabra estava querendo dizer quando ele afirmou que os fins justificam os meios? Pois bem, ele falou algo muito perigoso, para ser bem sincero, né? O que são os fins? Os fins de uma pessoa são os objetivos dela. O que são os meios? É aquilo que eu faço para conquistar meu objetivo. Então ele vai dizer o seguinte, ó, pro governante, pro príncipe, ele vai chamar, né? Aqui nós podíamos citar hoje pro presidente, pro governador, pro prefeito, para tudo, né? Que ocupa cargo de poder. Os fins justificam os meios, significa dizer que para conseguir o objetivo, o político pode fazer o que quiser, que tá valendo. Se o objetivo dele é permanecer no poder, ele pode fazer o que ele quer. Isso que o Maquiavel está dizendo. Está justificado ele matar, está justificado ele roubar, está justificado ele corromper. Está justificado para ele, não para as outras pessoas. Só para quem tem o poder. Porque na política, a política ela se constrói na conquista e na manutenção do poder. Tá? Então ele vai dizer, primeira frase bem impactante dele, né? Os fins justificam os meios. Se eu tenho um objetivo enquanto detentor do poder, enquanto príncipe, né, enquanto governante, tudo o que eu fizer para conseguir esse objetivo está valendo. Ó, que perigoso que é isso, né? Muito perigoso. Então, isso é o primeiro grande ensinamento, né, do nosso querido Maquiavel. Outro ensinamento que ele vai postular ali no livro O Príncipe dele, que ele vai dizer mais ou menos assim, olha, que o político, né, o príncipe, aquele que governa, se ele tiver que escolher entre ser amado e ser temido pela população que ele governa, ele tem que escolher ser temido. É melhor
ser temido do que ser amado. Porque, olha o que ele vai dizer, o ser humano ele é egoísta. Então, e ele é ambicioso também, e ele é covarde, as características iniciantes. Então ele vai dizer assim, ó, as pessoas costumam aprontar para aquelas que eles amam, não para aquelas que eles têm medo. Se você tem medo de uma pessoa, ele vai dizer, dificilmente tu vai aprontar para essa pessoa, né? Então ele vai dizer, o príncipe ele tem que se impor, né? Fazer com que as pessoas tenham medo dele, né? Ele tem que mostrar que ele é o cabra forte, né? Tem que impor medo nas pessoas, porque daí as pessoas vão respeitar ele e não vão querer tomar o lugar dele, o poder que ele tem, né? É uma conclusão que o Maquiavel vai ter. Depois ele vai falar, e nesse mesmo sentido ele vai dizer o seguinte, olha só, o político, o príncipe, ele não precisa ser bom, ele tem que parecer bom. Por quê? Porque as pessoas, elas vão muito pela aparência. As pessoas se deixam enganar muito facilmente. É fácil enganar as pessoas. Então o político ele não tem obrigação nenhuma de falar a verdade, né? Ele tem que aparentar as coisas, ele tem que aparentar ser uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa religiosa, né? Mas ele não precisa ser tudo isso. Ele tem que aparentar gostar das criancinhas, mas ele não precisa gostar. Ele tem que aparentar ser, porque ali, né, as pessoas vão ver, vão acreditar, porque as pessoas se deixam enganar muito facilmente, né? E vão respeitar ele, vão deixar ele tranquilo lá governando, vão deixar ele tranquilo lá desenvolvendo a função dele. Então veja, por que o Maquiavel aqui, e o que ele faz? Ele faz uma leitura do que é o ser humano, por isso que ele é um humanista também, né? Ele vai descrever o que é o ser humano. Ah, o ser humano é caracterizado dessa maneira. Então, para poder lidar com ele, né, com o ser humano, o político, que é o ser humano também, ele tem prerrogativas diferentes, ele pode fazer outras coisas, né? Muito bem, gente. Espero que tenha ficado legal aqui nosso bate-papo. Eu vou ficar aqui apreciando esse nascer do sol, né? Tão bonitinho aqui no sertão, né? Aqui com as flores de cactos estão abrindo nesse momento, né? Agradeço a atenção de vocês. Fiquem bem, se cuidem. Se for pra rua, usa máscara. Trembão. Até mais, gente. Se cuide. Grande abraço do Lamparina. Tchau, tchau.